Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais e espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos conosco Guilhermina. Oi, que bom estarmos juntos de novo. Temos Adalberto. Que a paz seja conosco, e uma reflexão bastante interessante. Quem guerreia pela paz, a verdadeira paz, nunca há de ter. Antônio Candeia Filho. É isso aí. Então, temos também Edmilson aqui conosco. Paz e amor a todos, estamos aqui. O Edmilson tem uma franja que é mais barato, viu? Pra mim, a careca é uma humilhação, sinceramente. Acho bom não entrar nesse detalhe de calvície, como é que é? Nós dois somos carecas, não tem jeito. Troço para lá. Nós dois somos carecas, então tudo bem. Bom, hoje vamos estudar a pergunta 199 e a 199A de O Livro dos Espíritos. Abriremos com Edmilson. Pergunta 199. Tem que tocar lá. Por que a vida se interrompe com tanta frequência na infância? Resposta. A duração da vida da criança pode representar para o espírito que nela está encarnado o complemento de uma existência interrompida antes do término devido, e sua morte quase sempre constitui provação ou expiação para os pais. E aí a gente pode também se perguntar, por que a vida de pessoas que estão na adolescência também são interrompidas de um momento para outro? Por que pessoas jovens, não somente crianças, mas jovens que estão em pleno vigor, a vida também é interrompida bruscamente? Por que pessoas que já atingiram a maturidade, que se encontram em grandes projetos, praticamente para finalizar aquele projeto, a vida também é interrompida de um momento para outro? Por que pessoas que atingem uma idade já bem avançada, não é? E a vida também se interrompe de um momento para outro? Bem, a resposta, ela é mais ou menos a mesma para cada um, não é? Ou seja, a vida se interrompe no momento em que ela deveria ser interrompida. Da necessidade. De acordo com a necessidade. Existe um programa reencarnatório, existe um projeto. Antes de reencarnarmos, existe todo um projeto, todo um esquema. Seria absurdo se não houvesse essa disciplina e essa organização por parte da espiritualidade. Se uma criança desencarna cedo, muitas vezes aquela criança que está precisando desencarnar, né, naquela tenra idade, veio apenas cumprir. Não é? Veio apenas cumprir um período que estava faltando na vida anterior. Tem um trecho daquele grande pensador, Satya Sai Baba, que mostra, né, dois homens receberam a missão de quebrar uma pedra. E um deles vai, pega a marreta, as luvas e tenta quebrar aquela pedra, e depois dele dá várias marretadas, ou seja,
18 marretadas na pedra, ele fica suado, ele para descansar. Então um outro companheiro chega para quebrar uma outra pedra exatamente igual a dele. E o homem, que dá apenas 2 marretadas, cumpriu a missão dele, partiu a pedra, vai embora. E aí ele ficou muito indignado com aquilo e fala, eu não entendo, não é justo isso. Eu recebo uma missão de quebrar uma pedra, estou aqui suado, cansado, dei 18 marretadas nessa pedra e ela não se partiu. O outro veio e deu apenas 2 marretadas e a pedra dele, que tem o mesmo tamanho da minha, se partiu também. Aí ele desencarna, né? Quando chega no plano astral, aí ele, muito triste, o mentor dele chega para ele e fala, meu amigo, essa pedra ela se parte com 20 marretadas. Agora você vai ter que retornar e, tal qual ocorreu com seu amigo, você que irá dar apenas 2 marretadas nela para que ela possa também se partir. Então a gente vê que muitas vezes a gente só está aqui, só veio para cumprir, só faltava aquelas 2 marretadas para cumprir. Agora você vai retornar, ou seja, na verdade, você, olha quanto tempo você perdeu, né? Você vai agora retornar para cumprir uma parte que exatamente, né, está precisando ser cumprida somente agora. Exatamente. Não é? Exatamente. Naturalmente que o corpo ele recebe uma espécie de tônus vital, vamos usar essa expressão, não é? E esse tônus vital ele tem uma capacidade de resistir 5 anos, 30, 50, 80 anos. Podemos ou não abreviar também. Sim. É importante falarmos sobre isso. Sim. Não é? De acordo com o tipo de vida que levamos, isso, nós podemos abreviar o que seria um suicídio indireto, não é? Foi o que aconteceu com o André Luiz, ou podemos prolongar um pouco mais essa vida, se assim tivermos merecimento também, e se soubermos aproveitar. Sem contar de que há espíritos que passam pelo aborto espontâneo por uma necessidade reencarnatória. Sim. Podem ter sido ex-suicidas que precisam da aproximação da matéria, né, da energia ectoplásmica, ser gerado aquele período ali para poder se aproximar de um corpo físico para reorganizar o corpo perispirítico. Então, por isso, muitas das vezes, acontece também muitos abortos espontâneos, que é aproveitado para essa provação ou expiação dos pais. Muito bem colocado o que o Alberto falou agora. Eu, particularmente, conheço um caso de uma criança que uma mãe engravidou, né? Eu pude acompanhar isso pessoalmente. Ela engravidou e ela fez de tudo para que aquela criança nascesse, com muito amor, e ela desejando demais aquela criança, e a criança veio ela teve um aborto espontâneo. E aí mais tarde ela veio saber que aquela criança havia passado por uma condição de suicídio numa vida passada, e que o perispírito dele precisava ser recomposto. E somente isso, e ele precisava desse molde. Aquele momento, né? Foi muito bem colocado, Alberto, essa situação. Não é? E essa criança... Existem situações que a gente não compreende, mas quando a gente começa a refletir em cima do que diz a doutrina, a gente compreende realmente as necessidades mais profundas, né? Exatamente. E outras situações que acontecem também da criança. Já houve situação, né, de uma menina, e é verídico lá, do nosso NVG, fundado lá no CELD, foi procurada para fazer um aborto. E, lógico, o NVG entrou no circuito, se não me falha a memória, foi o nosso irmão Heitor, que foi designado para a tarefa de argumentação com a menina, porque a junta médica, as mães, os avós, todo mundo aprovaram o aborto, porque a criança tinha que, parece que, segundo as informações, teria 30 minutos de vida. Não sei se é encefalia, não lembro mais a situação, uma formação, alguma coisa assim.
Então, Heitor, de tanto argumentar e tal, pai, a gente, né? E um simples argumentação no dia agendado para o tal procedimento, e ele falou para a menina, se a junta médica, os médicos, está dizendo que o seu filho vai durar 30 minutos, amamenta o seu filho 30 minutos, é um direito que ele tem de ser amamentado pela sua mãe. Conclusão, o menino foi amamentado 30 minutos, viveu no hospital mais de 5 anos e todo mundo queria adotar aquele moleque. Então foi o período dele. A necessidade. A necessidade do espírito, que a menina com 16, 17 anos não passou pelo procedimento do aborto, né, amamentou o filho não só 30 minutos, mas alguns anos ele ficou, lógico, com aparelhagem, todo no hospital. Com todas as deficiências. Naturalmente, mas viveu 5 ou 6 anos, se não me falha a memória. Então, Deus sabe o que faz. Claro. E todos aqueles que passam por essa necessidade, é uma necessidade de reajuste, de aproximação, de expiação, prova também para a mãe. Então, Papai do Céu é perfeito, né? Exato. Então ele bota tudo no string para poder a gente ir à luta. E tem uma chuva de perguntas também. Sim. Né? Perguntas do tipo, por que meu filho nasceu débil mental? Por que ele tem um problema teratológico? Por que ele nasceu deficiente físico? Por que ele já nasce surdo, mudo, cego? Exatamente. Né? São questões que também... Que o espiritismo pode explicar. Com certeza. Né? E geralmente essas crianças que nascem com esse comprometimento genético, o tempo de vida delas é curto. Né? Tem uma doença aí muito rara que as crianças não crescem, um caso, por exemplo, de microcefalia. Casos gravíssimos. Essas crianças raríssimos, elas chegarem à fase adulta. Né? O máximo que atinge é a adolescência. Então elas partem cedo. Qual o motivo pelo qual elas vieram nessas condições? Nós temos no Padre lá da Ilha uma paciente que está com 20 anos, mas é um caso, já comentamos aqui, que é um caso raríssimo na medicina. Tem um diagnóstico que só tem, parece que 40 casos no mundo que conseguiram, que geralmente vão ao óbito cedo, na infância, mas ela é estudada não só aqui no Brasil, mas também no exterior por conta disso. E é interessante, é uma pessoa, claro, deficiência importante, de comprometimento, carinhosíssima, mas ao mesmo tempo tem crises de agressividade absurdas. Faz crises absurdas de agressividade por conta da própria doença. Aí você fica imaginando os pais que têm um filho com deficiência, nada é por acaso. Não vem por acaso. Não vem... Ninguém recebe. Se ficar focado só no hoje, sim, só no nada, no materialismo, exatamente, vai ficar, né, uma situação... a situação é sempre coletiva. Sim. Do espírito que vem e dos pais. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Vamos chegar a 9h19. Guilhermina. Oi. Pode prosseguir, por favor. Ao 99A. É uma pergunta. A pergunta é curta, a resposta é curta, mas as considerações, o comentário de Kardec é longo. Eu sugiro que você leia todo. Sim, aí depois a gente discute. O 99A. Em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? Em que se transforma o espírito de uma criança que morreu em tenra idade? A criança encarnou, reencarnou, faleceu em tenra idade. Aí ele pergunta em que se transforma esse espírito. Aí a resposta dos espíritos... O que será desse espírito? O que será? Aí a resposta dos espíritos... Recomeça uma nova existência. Ou seja, a criança fez o processo de reencarne, reencarnou, desencarnou pequena, em tenra idade,
E o que acontece? Recomeça uma nova existência. Aí vem o comentário de Kardec. Se o homem só tivesse uma existência, e se, após essa existência, sua sorte futura ficasse decidida para sempre, qual seria o mérito de metade da espécie humana que morre em tenra idade para gozar sem esforços da felicidade eterna, e com que direito se acharia nessas condições, isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Ou seja, se só tivesse uma vida, o homem nasceu, aí depois vai para o céu. Se o homem só tivesse uma existência, e se após essa existência sua sorte futura ficasse decidida para sempre, qual seria o mérito da metade da espécie humana que morre em tenra idade? Interessante é você perceber aí que Kardec dá uma dica, mais ou menos, de como é que era a mortalidade humana. Sim, a mortalidade infantil na época era absurda. Então, qual seria a proposta, qual seria o propósito, qual seria para gozar sem esforço da felicidade eterna, que aí morreria, porque se tivesse uma existência só... Ser metade da humanidade morrendo na infância... E depois, não acontecendo mais nada, vai para o céu, porque não tem hoje tempo nós não de fazer... temos essa taxa. Aí vai para o céu porque não teria tempo de fazer o mal. Logo, qual seria o mérito de metade da espécie humana, que morre em tenra idade na época, para gozar sem esforço da felicidade eterna? E com que direito se acharia isenta das condições frequentemente tão duras impostas à outra metade? Ou seja, as crianças que não falecem na tenra idade crescem e têm dificuldades que todos nós temos. Semelhante ordem de coisas não se harmoniza com a justiça de Deus. Com a reencarnação, a igualdade é para todos. O futuro pertence a todos, sem exceção, e sem favor para quem quer que seja. E os que chegarem por último só poderão queixar-se de si mesmos. O homem deve ter o mérito de seus atos, como tem deles a responsabilidade. Aliás... Detalhe muito importante. Kardec não fala em culpa. Ele fala em responsabilidade. Interessante. Lógico. Interessante mesmo isso. Ele fala em responsabilidade. Que é. Aliás, não é racional. Não é racional considerar-se a infância como um estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde ser exercida na sua influência. Não se vê em algumas crianças que parecem trazer de berço a astúcia, a falsidade, a perfídia, até mesmo o instinto do roubo e do assassínio, não obstante os bons exemplos que estão cercadas. A lei civil as absolve de suas más ações, porque, diz ela, a lei, agiram sem discernimento. E tem razão, porque, de fato, elas agem mais por instinto do que intencionalmente. Mas de onde podem provir instintos tão diversos em crianças da mesma idade, educadas das mesmas condições e sujeitas às mesmas influências? De onde vem essa perversidade precoce, senão da inferioridade do espírito, já que a educação em nada contribuiu para isso? As que são viciosas o são porque seus espíritos progrediram menos e têm de sofrer as consequências, não dos atos que praticaram na infância, mas sim das suas existências anteriores. A lei, portanto, é a mesma para todos, e a justiça de Deus a todos alcança. Interessante que o professor faz 5 perguntas que poderão ser gerado aí 5 seminários de 5 anos cada uma. Exato. Não é? Exato. E aí, a gente, resumindo isso aqui que Kardec fala, me veio aqui na memória um ensinamento do mestre, o Cristo de Deus, quando ele nos afirma, no seu evangelho: nenhuma ovelha que o Pai me confiou se perderá.
Sim. Nenhuma. Todos nós, então, teremos oportunidades mil para se regenerar, para se recuperar. Fazer. Para ir à luta. Errou, cometeu um ato. Quantas existências forem necessárias. Exatamente. Depende da nossa responsabilidade, como Kardec coloca aqui, resolver, tomar atitudes e pela nossa própria vontade ir à luta. Ele exemplifica aqui, como está falando em infância, né? Ele exemplifica por que tem crianças que não deu tempo de aprender maldade, perversidade, mas que já trazem um instinto, vamos colocar, já trazem um instinto, ou seja, precisava reencarnar. Causas anteriores das aflições. Precisavam reencarnar. Aí vai depender dos pais que também não vieram por acaso, não vieram recebê-lo por acaso, do que vão fazer. Joana de Ângeles diz que ninguém erra o endereço da reencarnação. Exato. Então, aí para a discussão. Vamos lá, o que vocês acham disso tudo aí? Eu vou nessa segunda pergunta que Kardec deixa no comentário dele, e ele diz aqui, né? Não se vêem crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde ter exercido a sua influência. Exato. Desde sempre, antes de aprender, já estão vendo ali. Eu tive a honra de conviver com uma criança que hoje vai fazer 38 anos de idade. Ele tinha uma caixa de papelão dessas que bota televisão grande, aquelas televisões antigas, né? Que vinha as caixas grandonas. O caboclo tinha lotado aquela caixa de bonequinho, de brincar, né? Todos os bonecos, João, todos os bonecos, sem exceção, não tinham cabeças. E eu ficava olhando para aquilo, mas, rapaz, que esse moleque só sabe arrancar a cabeça. Era a maneira dele se divertir. Então, mas veio a informação depois, através da psicografia, que ele empunhou uma espada para encarar a Inquisição. Decapitou muita gente. Decapitou muita gente. Seja feita a tua vontade, Senhor, na mesa mediúnica. Aí não queria psicografar o bispo. Você não falou que é a vontade de Deus? Aí ele psicografava. Contra a vontade, mas ele psicografava. Então, é a realidade. Então, quem foi esse espírito, né, que está naquela criança ali de tenra idade? Não fez. É como Kardec pergunta aqui, ó. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos numa idade em que a educação ainda não pôde ter exercido a sua influência. Aí vem a minha pergunta. Tá, aí a gente descobre, convive por algum motivo no centro, ou na família de um amigo. Como é que a gente age? Qual é a nossa postura no raciocinar sobre isso? Aí ela fez a pergunta e a Joana de Ângeles responde. Ela responde o seguinte: quando alguém mostra a necessidade, ele está nos ensinando que a caridade é a lei de todas as leis. E aí a gente vai lá no Chico, que diz o seguinte: ninguém, está à frente do outro. Naturalmente, se tem um à frente, tem outro que está atrás. Claro. Para a vaidade. Exatamente. Você não está aqui de bonito que Aqueles que se encontram na frente, ali se encontram exatamente para estenderem a mão àqueles que se encontram na retaguarda. Exatamente. Aí a gente vai numa outra obra do André Luiz, que mostra um espírito que ele estava no plano astral, já havia atingido um certo grau de evolução, e aí ele estava subindo, era um simbolismo, esse subindo, e aí ele vê numa região umbralina vários fachos de luzes descendo nas regiões mais escuras. E aí ele falou: não, eu estou indo ao encontro de Jesus. Mas ele, muito curioso, observou que aqueles fachos de luz que estavam descendo eram espíritos iluminados. E aí ele, muito curioso,
detém um daqueles espíritos, né, que estava muito apressado, mas por educação conversou com ele, e aí ele, curioso, perguntou: mas do que se trata? Eu vejo que vocês estão descendo nas regiões trevosas. Aí ele pegou e disse: é porque Jesus está indo visitar os sofredores. Aí ele pegou e disse: bem, então se eu estou indo ao encontro de Jesus, então eu vou também atrás dele, né? Então vou descer. É isso. Vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós hoje vamos dar início ao seu capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E eu considero esse capítulo, junto com os outros 3 que seguem, o capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, o capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, e o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia, como sendo essas bem-aventuranças a terapia prescrita por Jesus para nos ajudar a passar pelas nossas aflições. Porque vamos recordar o que nós estudamos aqui nos últimos 2 capítulos. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, foi um raio-x, um diagnóstico, um exame de imagem da nossa situação, porque todos nós somos aflitos. Então ali Allan Kardec nos trouxe o que se passa conosco, as nossas aflições, tudo o que está acontecendo e por que acontece e como nós temos que nos comportar diante disso. Mas mesmo nos comportando da forma que Kardec falou, as dores continuam, porque elas não vão acabar só porque eu decidi, a partir de hoje, seguir os preceitos de Jesus. Então, no capítulo seguinte, o capítulo 6, Kardec nos traz o capítulo Cristo Consolador, para nos mostrar que a primeira medida que Jesus toma para nos ajudar a conviver e diminuir as nossas aflições é o consolo que ele nos promete. Nós estudamos aqui o consolo prometido por Jesus para nos dar força, esperança e certeza de que vamos passar pelas aflições de uma maneira menos dolorida. Então agora vem esses 4 capítulos que tratam das bem-aventuranças. É o que Jesus nos propõe para, além de nos consolar, nos ensinar a não mais provocar aflições no futuro. Então está dizendo, vocês são bem-aventurados quando aflitos, porque vocês estão se livrando dos problemas passados. Agora não causem mais.
não pequem de novo. Então está nos mostrando aqui o que temos que fazer para não voltarmos a pecar, a agir errado e merecer todas as aflições iguais a essas pelas quais nós estamos passando. Então no primeiro capítulo que trata disso, esse capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, vem aqui Jesus nos dizendo isso. Porque diz assim, Kardec chama esse tópico de o que se deve entender por pobres de espírito. Porque primeiro tem que nos explicar o que Jesus quis dizer com isso. Então diz aqui em Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, se nós chegamos à condição um dia de sermos pobres de espírito, nós seremos donos do reino dos céus. Então, é uma promessa boa, nos dá um incentivo para acelerar esse processo de melhora. Então, Kardec vai nos mostrar o que é isso de pobre de espírito, porque não adianta dizer para mim que seja pobre de espírito se eu não sei o que é. Então, ele vai nos dizer aqui. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não se refere aos homens desprovidos de inteligência, mas os humildes. E diz que o reino dos céus é para estes e não para os orgulhosos. Então já está nos dizendo aqui que pobre de espírito é o humilde e não o orgulhoso. Então a primeira sugestão de Jesus como terapia para as nossas aflições é sermos humildes. Os homens de saber e de espírito, conforme o mundo, fazem geralmente tão alta opinião de si mesmos e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Concentrando sobre si próprios os seus olhares, eles não os podem levar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, com muita frequência, os leva a negar aquilo que, estando acima deles, poderia rebaixá-los, a negar até mesmo a divindade. Ou, se consentem em admiti-la, contestam um de seus mais belos atributos, sua ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que eles são suficientes para bem governá-lo. Tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. É sempre assim. A pessoa que sabe pouco, muito pouco, ela acha que sabe tudo. Porque aquilo que ela sabe é o limite do seu conhecimento. Então, para ela, aquilo é tudo. Aqueles que são humildes reconhecem que sabem pouco e sabem que tem pessoas que sabem mais que eles. Respeitam essas pessoas, gostariam de um dia estar nessa condição e até se esforçam para isso. Mas os orgulhosos sabem pouco, acham que sabem tudo e não querem nem saber da possibilidade de alguém ou um ser divino possa saber mais que eles. Por isso que Jesus diz, é para os pobres de espírito que está reservado o reino dos céus, para os humildes. Se recusam a admitir o mundo invisível é uma potência extra-humana, não é que isso lhes esteja fora do alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal. Esta é a razão porque só tem sorrisos de desdém para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Atribui-se muito espírito e saber para acreditar em coisas, segundo eles, boas para as pessoas simples, tendo por pobres de espírito os que a tomam a sério. Então eles acham que as pessoas que acreditam que é algo superior à nossa própria inteligência, algo que criou esse universo maravilhoso, essas pessoas são pobres de espírito, são ignorantes, sabem nada. Eu sei tudo, estudei muito, sou um acadêmico, sei de tudo.
É essa distinção que temos que fazer. Existem os humildes e os não humildes, os orgulhosos. É para os humildes que Jesus diz que está reservado o reino dos céus. Que vamos concordar, um orgulhoso que nem acredita em céu, em reino dos céus, em Deus, não pode estar reservado para ele, gente. Como é que ele vai entender? Está reservado para ele uma coisa em que ele não acredita. Então realmente faz sentido Jesus dizer, ora, o reino dos céus é para aqueles que acreditam, para os humildes. Entretanto, digam o que disserem, terão que entrar como os outros, nesse mundo invisível de que tanto escarnecem. É lá que os seus olhos serão abertos e que reconhecerão os seus erros. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que não reconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem para quinhoá-los em partes iguais. Sim, por uma questão de justiça. Se Deus é justiça, uma questão lógica de justiça. Quem serão recebidos no reino dos céus? Aqueles que não acreditam, que fizeram desdém, caçoaram, não só dessa situação que está acima do entendimento deles, como das pessoas que acreditam nisso. Foram zoadas, como se diz aí, por esses doutos, pelos sábios, os bambambãs. Ora, Deus não pode reservar para eles no céu o mesmo lugar que reserva para o humilde, que reconhece a potência de Deus, se beneficia da ajuda que os espíritos que estão uníssonos com Deus nos proporcionam, como o caso de Jesus. Então, é para eles, os humildes, é que vai ser reservado um lugarzinho no reino dos céus, gente. Então, Jesus está nos propondo que, antes de qualquer coisa, para nós começarmos a resolver as nossas aflições, como parte do nosso consolo, como disse Kardec, o que Jesus quer em troca do consolo é que nós pratiquemos a lei do amor e da caridade. Ora, para você praticar o amor para com seu semelhante, para você praticar a caridade com seu semelhante, você primeiramente tem que ser humilde, que você está servindo a alguém. Se você se propõe a amar uma pessoa, você está a serviço dessa pessoa. Se você se propõe a praticar caridade com a pessoa que está necessitando, você está sendo humilde. Porque se você pode ajudá-la em alguma coisa, seja material, moral, espiritual, qualquer coisa que seja, é porque você está num patamar, pelo menos levemente acima. Senão você não teria condições de ajudar. Então, se você se predispõe a ajudar alguém que está momentaneamente numa situação inferior à sua, você está sendo humilde. Você não está largando para lá. Você está sendo humilde. Então, tudo se encaixa nesse tratado para nós aprendermos a lidar com as nossas aflições. Então, o consolo de Jesus, que nós proposto aqui no capítulo 6, que nos pede Jesus para receber o seu consolo, aliviar o nosso fardo, o jugo que estamos submetidos, é a prática do amor e da caridade. E só pode praticar bem isso quem primeiramente é humilde. Não é quem é rico de coisas. A pessoa pode ser muito rica, mas se ela não pratica o amor e a caridade, ela não é humilde. Então a primeira qualidade, a primeira virtude que nós temos que buscar, acima de tudo, é a humildade, porque se não formos humildes, nós não vamos nem adquirir as outras virtudes, porque não vamos achar que estamos necessitados de virtude nenhuma. Vocês acham que o orgulhoso admite que ele precisa de adquirir alguma virtude? Ele se acha todo poderoso, então não tem precisando de nada. Só o humilde entende que precisa de tudo. Está começando. Estamos chegando agora na festa de bodas, como disse Jesus. Temos que chegar com a roupa adequada, com humildade, como se diz na gíria, chegar no sapatinho, devagar, não é? Pedindo licença, cumprimentando todo mundo numa boa, sentando lá atrás, numa boa. É isso. Que aí você vai começar a receber as benesses que as outras suas virtudes vão mostrar. Porque a primeira delas, sem a qual não se consegue nada, é a humildade. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, Jesus deu a entender que ninguém é admitido nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade de espírito.
que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, portanto, para a felicidade futura, que o homem seja pobre de espírito, no sentido mundano, e rico em qualidades morais. Gente, como eu disse, as coisas se encaixam. Então, que Jesus está nos propondo quando diz que os pobres de espírito são bem-aventurados, porque possuirão os céus. O próprio Buda falava isso. Ele pregava para nós humildade para com Deus e compaixão para com os homens. Ou seja, primeiramente temos que ser humildes para com Deus, reconhecer a sua potência, a sua grandeza. E, consequentemente, sermos compassivos com os homens, amarmos os homens, sermos caridosos com os homens, solidários, sermos uno com os homens, que são nós, são nossos irmãos, são os próximos, como disse Jesus. Então, como estou dizendo aqui, as coisas vão se encaixando. Jesus diz, amar a Deus sobre todas as coisas. O que é amar a Deus? Se não reconhecer toda a sua potência, todo o seu poderio, toda a sua sapiência. Isso é uma prova de humildade. O amor a Deus é a humildade. Reconhecer a grandeza do universo e amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, sermos compassivos, termos compaixão do próximo. Como falou o Buda, ter compaixão para com os homens. Então, é a receita perfeita para nós nos livrarmos de aflições no futuro. Porque essas de agora são consequências por nós não termos sido assim antes. Se no passado nós já fôssemos humildes, pobres de espírito, hoje não estaríamos passando por tantas aflições. Então o consolo de Jesus é isso, ó, gente. Sejam humildes daqui para frente, para que não volte a acontecer essas coisas que vocês não estão gostando agora. Ele dizia, vá e não peques mais, para a pessoa que foi lá receber a ajuda dele. Curava e dizia, olha, tua fé te curou, vá e não peques mais. E está nos dizendo isso, olha, vou dar um alívio aqui nesse seu fardo, nesse jugo, vou dar um alívio. Mas olha, vá e não faça de novo as mesmas coisas. E a primeira coisa que tem que fazer para não repetir aquilo que causou essa situação é ser humilde. Não entrar na onda de que alguém muito sabichudo começou a dizer que isso não existe, que não existe outra espiritualidade, que não existe Deus, que não existe céu, que tudo isso é uma balela, morreu, acabou, temos que gozar a vida aqui e tudo bem. Se nós entrarmos nessa onda, nós vamos só prorrogar por muito tempo a nossa entrada no reino dos céus. Então, se a partir de agora nós resolvemos adotar esta prática, humildade para com Deus e, consequentemente, humildade para com todo mundo. Porque, como eu disse, quando se pratica a caridade, quando se ama ao próximo, você está praticando um ato de humildade. Você está entendendo que mesmo você tendo mais condições, você se dispõe a lá estender a mão para ajudar. Se você fosse orgulhoso, você deixava para lá. Não sou eu, azar. Não é assim que nós temos que agir. Então, é uma prova de humildade quando você se predispõe a ajudar, a praticar a caridade, a amar o próximo, a tratá-lo de igual para igual, como um irmão, não é tratá-lo de cima para baixo. Mesmo que você esteja na posição superior em alguma situação, algum momento, alguma coisa, não pode ser material, moral, espiritual, não interessa. Mesmo que você esteja nessa situação, você tem que tratar o outro de igual para igual. Os seus olhos e os dele têm que estar no mesmo plano.
independentemente da situação momentânea que ele esteja e da sua situação momentânea. A hora de tratar tem que ser olhos nos olhos, no mesmo plano, não é olhar de cima para baixo, não é botar um saltinho alto para a gente. E nós temos a tendência de deixar o orgulho, a vaidade, a soberba nos excitar. Então nós temos que controlar isso, tratando a todos dignamente. Todos merecem ser tratados dignamente. Inclusive aqueles que erram, aqueles que não acreditam, aqueles que agem contra a lei de Deus, não importa. Porque se Jesus pensasse em só atender aqueles que faziam cumpriam a lei de Deus, ele não atenderia ninguém. Ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Doentes somos todos nós. Se todos nós somos doentes, então temos que nos ajudar. Facilitar o trabalho dos médicos, dos enfermeiros. Vamos ajudar aqui para adiantar o trabalho. Se eu estou no melhorzinho, eu vou ajudar, porque aí o enfermeiro, o médico vai cuidar de outro que está mais grave. E desde que eu cuide desse que está aqui, que dá para eu resolver, vocês que sabem mais vão lá ajudar quem está precisando. Isso vale na nossa vida do dia a dia. É por isso que Kardec nos disse muito bem, que fora da caridade não há salvação. O que é a salvação? É irmos no futuro para o reino dos céus. Nessa é a nossa proposta, nos tornarmos seres angélicos, habitar mundos divinos. Essa é a nossa proposta. Sermos arcanjos. Então, para nós chegarmos lá, esse é o caminho. Essa é a trilha que nós precisamos seguir. Essa é a proposta de nosso Senhor Jesus Cristo para nós. A primeira lição, então, é esta: sejamos humildes, sejamos pobres de espírito. No próximo programa nós vamos dar sequência ainda no estudo dessa bem-aventurança com o item 3º, aquele que se eleva será rebaixado. Mas isso fica para o próximo programa. Por hora, desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.